E o assunto do dia aqui no Sagres em Tom Maior, né, está relacionado à saúde. Nós fizemos esse lembrete da utilização das máscaras e de cumprir os protocolos, né, relacionados à Covid-19, os protocolos sanitários. Nós também falamos de saúde e saúde está atrelado, né, esse assunto está atrelado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, esses os ODS, né, esse ODS 3 da Agenda 2030 da ONU. A Sagres apoia a Agenda 2030 da ONU e o assunto a partir de agora está atrelado ao ODS 3, né? Este primeiro assunto no Sagres em Tom Maior, ele trata para conscientizar a população sobre os riscos do câncer de boca, né? Como também a falta de higiene na cavidade oral. A gente fala sobre esse assunto, vamos ter mais detalhes, vamos entender como que acontece, quais os fatores de risco a partir de agora, com a cirurgiã dentista, a Karine Magalhães, que está conosco aqui agora. Karine, seja bem-vinda ao Sagres em Tom Maior. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, Jordana. Doutora Karine, e para a gente já entrar no nosso assunto, né, a gente vai falar sobre essa conscientização do câncer bucal, do câncer de boca. Quais que são os primeiros sinais aos quais nós devemos estar atentos, né, para descobrir essa doença? Primeira coisa que eu posso recomendar é a avaliação da própria pessoa. Às vezes a gente não tem o costume de olhar no espelho, de puxar a bochecha para ver se tem coisa errada. E o importante é isso, é a gente ver se tem algum sangramento, algum tipo de infecção, se tem alguma mancha que você não tinha percebido, alguma alteração que não é normal. Doutora Karine, lesões na região da boca, elas podem virar câncer? Algumas sim, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode achar que aquilo, qualquer alteração já é um câncer. Então, é comum receber pacientes que, assim, nunca viram, por exemplo, lá na língua, tem como se fossem uns pontinhos mais elevados, bem lá no fundo. E às vezes a pessoa nunca se preocupou de limpar a língua, aquela região, e quando ela coloca a língua para fora de verdade, ela vê e já acha que aquilo é uma alteração, que é um câncer. Então, a gente tem que conhecer direitinho a nossa boca para saber, aquilo lá está dentro do normal ou essa feridinha é nova? Porque algumas feridinhas podem nos dizer que é uma lesão, sim, de câncer bucal. E quais que são os fatores de risco para esse tipo de câncer? O primeiro, para qualquer tipo de câncer, principalmente para câncer bucal, é a associação do fumo, ou seja, de qualquer tipo de cigarro, da indústria, o que a pessoa faz em casa, cachimbo, qualquer um, somado ao álcool. No entanto, nós temos um dado do INCA, né, que é o Instituto de Câncer, que está até referência no Brasil, que nos mostra que está previsto de 2020 a 2022 os homens serem acometidos em mais de 11 mil homens durante esse tempo e as mulheres em 4 mil, um pouquinho mais de 4 mil. O que é isso? É um problema de gênero? Não, é porque normalmente a gente vê que tem caído sim o número de pessoas que fazem uso de cigarros em geral, mas a bebida alcoólica ela está lá, presente. Mas homem normalmente consome mais cigarro e homem também ele é mais descuidado. A mulher ela é mais preocupada de estar verificando como está a saúde. Então qualquer alteração que ela visualiza, ela já procura um profissional. Doutora Karine, quando a gente fala de fumo, também é incluído o narguilé ou não? Também, sim. Qualquer substância quente e que tenha compostos, né, que tem nos cigarros, podem sim promover o câncer. E a bebida alcoólica, ela é menos raro. A gente, assim, não é que vou beber uma cerveja, tomar alguma coisa que isso vai me ocasionar o câncer. A somatória dos dois que é o grande problema. Mas o excesso de álcool, com certeza, ele vai trazer algum agravo para o nosso organismo, principalmente para câncer relacionado à cabeça e pescoço, como o câncer de boca. Nós estamos conversando com a cirurgiã dentista Karine Magalhães, ela que é vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose.
Doutora Karine, eu estava pesquisando sobre o assunto e eu vi também, incluído num desses fatores de risco, o HPV. Procede? Procede, sim. O HPV, essa é a questão. Como a pessoa, às vezes, não conhece bem a boca, nasce um pequeno pontinho, como se fosse, assim, uma verruguinha com cabelinhos, e essa verruguinha, ela pode dar no céu da boca, ela pode dar na bochecha, ela pode dar na gengiva, e a pessoa já, isso é normal, vai desaparecer e esquece que aquilo está lá. Por quê? Porque normalmente não gera dor, não gera nenhum desconforto. Então, a gente, quando o paciente chega, que a gente nota que tem realmente uma lesão que seja suspeita de HPV, a gente vai encaminhar para um oncologista, que o oncologista vai fazer o teste preciso para a gente chegar ao diagnóstico, se é realmente, na verdade, pode ser um oncologista, mas se a gente tiver um estomatologista, que é um cirurgião dentista que também cuida das situações das doenças da boca, ou um patologista bucal, a gente chega nesse diagnóstico e encaminha para o oncologista se realmente já tem o risco maior de câncer. Por isso que se previne o câncer bucal devido ao HPV, né, que é o papilomavírus humano, e da mesma coisa o HPV também que acontece nos órgãos genitais, não difere muito. Uhum. E, doutora Karine, há tipos, né? Há mais diversos tipos de câncer de boca. Quais são eles? Como que a gente pode diferenciar? Olha, os nomes são bem complexos, mas assim, um dos mais preocupantes é o carcinoma espinocelular. Então, esse, por exemplo, recente eu tive um paciente que eu tinha uma mancha, não tinha essa lesão que eu disse agora, parece uma verruguinha com os pelinhos mais acentuados, né, mais projetados, mas ele tinha uma mancha. E para ele, para profissional que atendia antes, aquilo estava normal. Então, assim, o que ele falava, me relatava, era que parecia que tinha uma queimadura, uma lesão, uma mancha vermelha no céu da boca. Quando fizemos a biópsia, detectamos esse carcinoma, e aí sim, quando a gente ainda tem tempo, por exemplo, quando mais precoce se descobrir o problema, maiores são as chances de sucesso. Então, quando a gente tem esse carcinoma, que foi o caso dele, ele passou pelo processo cirúrgico, pelo procedimento, teve que tirar um pedacinho do céu da boca. Aquilo é uma comunicação para sempre entre a boca e o nariz. É desagradável, altera a fala, a alimentação, altera tudo. Agora, tem casos que demora mais tempo, que evolui muito. Aí sim, às vezes tem que fazer radioterapia e quimioterapia. E um dos grandes problemas, Jordana, de se fazer radioterapia e quimioterapia para tratar um câncer de cabeça e pescoço é afetar as glândulas salivares que estão nessa região. Então, quando a gente afeta as glândulas salivares, a qualidade de vida das pessoas que passam por isso decresce muito. Porque se afeta a glândula salivar, então não vai se produzir mais saliva. Sem saliva, a gente não sente o sabor dos alimentos, a gente perde, é verdade, o tato, porque o paladar é a combinação do gosto com a sensação tátil também, né? E também porque a pessoa fica com dificuldade para conversar, para engolir um alimento. E sem saliva, os micro-organismos, principalmente os fungos, apropriam da situação para trazer um monte de doenças bucais. Então, assim, é muito triste quando a pessoa chega a esse quadro de ter que passar pelo processo de rádio e de quimioterapia para tratar um câncer de cabeça e pescoço. Doutora, a diferença de tratamentos, né, entre um e outro, você citou como que retira, que pode haver quimioterapia, mas há estágios mais avançados da doença em que realmente não adianta nem retirar, nem fazer cirurgia com radioterapia? Normalmente, por exemplo, o câncer, a gente tem a mandíbula, que é esse osso, que quando a gente abre a boca, ele vai movimentar, né? Quando tem câncer nessa região aqui, o que acontece? Se essa região foi muito acometida, tem sim que se remover, vamos supor, a metade da mandíbula, vai ficar outra metade, tem que passar pelo procedimento de rádio, de quimioterapia, para conseguir controlar essas células cancerosas. E aí, sim, às vezes fica sem prótese ou tem que colocar prótese para dar uma melhor qualidade de vida para a pessoa. Mas quem define esse processo,
qual que vai ser a terapia ou tratamento é o oncologista, né, com o cirurgião de cabeça e pescoço. Houve aumento dos números de casos de câncer de boca? É possível determinar por que houve esse aumento? Ou não teve aumento nenhum? Foi redução? Como que estão os dados atualmente? Na verdade, eu não tenho esses dados atuais, eu sei desse de agora, pelo INCA, né, essa previsão de 2020 a 2022, mas para 11 mil homens, aproximadamente 4 mil mulheres, isso câncer de cabeça e pescoço, ou seja, aproximadamente 15 mil novos casos, né? Isso é o que se é encontrado, não que a gente... É uma previsão, né? Não que a gente tenha certeza que está acontecendo, porque às vezes tem paciente que fica subtratado ou sobretratado. O sobretratamento seria o quê? Estar tratando o paciente, achando que aquilo lá, até o próprio profissional cirurgião dentista, desconhecer o problema, achar que aquilo é simples, pede para o paciente, trata com a forma medicamentosa, vai tratar, daqui 6 meses o paciente deveria retornar, não retorna, às vezes perde o contato com o profissional. Então, isso sim é um problema para a gente, porque fica muita coisa subdiagnosticada e em sobretratamento, de estar se usando bochechos, de comprar uma pomadinha na farmácia. Então, isso para a gente, Jordana, é um problema. E de que forma que a Covid-19 ela afetou, né, esse acompanhamento? Que a gente está vivendo 1 ano de pandemia, de tratamentos eletivos suspensos, né? Pacientes oncológicos, muitos acabaram parando interrompendo o tratamento devido à pandemia. Então, de que maneira isso tem afetado o seu acompanhamento com os seus pacientes, o seu trabalho? Sim, a princípio, na odontologia em geral, o que vem acontecendo agora mesmo, nessa época, estamos restritos a tratamentos de urgência e emergência. Fora isso, a gente só poder atender quem realmente esteja com dores, com uma necessidade muito específica, a gente tem a questão de que estamos em pandemia há 1 ano, as pessoas estão receosas de buscar o tratamento e tentando paliar em casa. Então, a automedicação está sendo realizada em casa. Então, isso está acontecendo, na verdade, em todas as áreas da saúde. O consultório, tanto do cirurgião dentista quanto do profissional médico, dentre outros profissionais da saúde, houve um decréscimo em todos os nossos atendimentos. E não é porque essas doenças desapareceram, esses problemas desapareceram, é porque a pessoa está realmente receosa, com medo de, às vezes, chega no consultório, de se contaminar naquele ambiente e vir a falecer, né? E isso pode, inclusive, né, atrapalhar e retardar, aliás, excluir o diagnóstico precoce, né? Porque se não faz o diagnóstico precoce, ele já não é precoce mais, acaba atrasando, né, esse processo de tratamento. Então, queria que a senhora fizesse um alerta para quem está nos acompanhando da importância desse diagnóstico precoce, mesmo nesse momento que a gente está vivendo, né, de continuar a fazer esse acompanhamento, né, sempre da nossa saúde. Ótimo. Mesmo em restrição agora, o que eu tenho a orientar é: cuide bem da saúde bucal. Eu vou falar da prevenção, que é o fio dental, a escovação, a manutenção do sistema no todo. Quando eu falo a manutenção do sistema, é o corpo, é se alimentar bem, é ter bons hábitos, fazer o que for possível nesse momento e evitar a automedicação. Durante esse processo, você cuida da sua higiene bucal, observe. Tem realmente alguma alteração? Eu devo ligar para o meu profissional ou para o profissional que seja específico da odontologia, no caso de câncer de cabeça e pescoço, que é quem cuida da boca, é o cirurgião dentista. Eu devo procurar, pelo menos ligar, ver qual que é a orientação da auxiliar ou do profissional e, se preciso, sim, agendar uma consulta, vir para a gente fazer um diagnóstico correto e, infelizmente, quando a gente precisa encaminhar. O procedimento cirúrgico, igual o caso de câncer, nem sempre ele pode esperar a pandemia passar. A gente sabe que os hospitais estão cheios, né? Não há leitos, mas mesmo assim o câncer também não espera, o câncer também mata. Doutora Karine, estamos conversando com a cirurgiã dentista Karine Magalhães, presidente da Associação Brasileira de Halitose.
Você citou, falando de prevenção, né? Você citou o uso do fio dental, por exemplo, mas há hábitos que a gente tem que pode acelerar esse processo também, esse processo de câncer, da doença, o desenvolvimento da doença? Bom, relacionado à saúde bucal, não teria nenhum produto assim químico que você pudesse usar que faça, nossa, esse vai me causar câncer. A gente sabe que as pessoas fazem uso de produtos como água oxigenada, né? Que o nome é o nome comercial, que é o peróxido de hidrogênio. Então vende na farmácia e muito se falou em água oxigenada durante esse período que descontaminaria a saliva, descontaminaria a boca. Não é assim, não é verdade. Quando a gente faz um bochecho com qualquer substância química, a gente vai reduzir aquela carga microbiana do momento. Então, o peróxido de hidrogênio ele vai melhorar um pouquinho. Isso a gente está usando em atendimento odontológico, numa concentração certa, diluído conforme nós profissionais da saúde, precisávamos naquela época. Hoje, a gente tem evitado o uso do peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, em boca. Então, esse sim, mas sozinha, a água oxigenada, ela pode promover o câncer bucal? Não temos estudos suficientes para isso, mas sabemos que ela funciona como colaborador. Ela tem um efeito que a gente chama de cocarcinogenicidade, ou seja, se eu sou uma pessoa que já tem predisposição ao câncer, se eu já estou iniciando um processo, se eu fumo, se eu bebo, e ainda vou fazer o uso mais de uma substância química que eu vi na internet, não posso. Outros enxágues bucais, por exemplo, sem ser que a pessoa usou porque quis essa água oxigenada, vamos supor, aquele enxágue bucal que se compra nas farmácias, que tem qualquer substância química que prometa reduzir os micro-organismos, são sempre substâncias químicas. Aquilo lá agride muito as mucosas da nossa boca. Então, as mucosas da nossa boca, elas são muito sensíveis. Basta passar a língua na bochecha, você sente como é que desliza. E essas substâncias irritantes que contidas nesses produtos, elas causam uma maior descamação. Então, vamos supor que você usa aparelho ortodôntico e o aparelho ortodôntico está sempre lá friccionando na sua bochecha quando você conversa, quando você come, ou tem algum outro fator agravante que vai machucar sempre a sua bochecha, ou seja, é um tecido mais irritado. O organismo ele precisa de equilíbrio, a boca também precisa de equilíbrio. Então, essas mucosas, quando ela entende que está tendo uma agressão muito severa, seja por excesso de escovação, por exemplo, eu que atendo pacientes que fazem tratamento do hálito, né, do mau hálito, recebo informações aqui no consultório de pessoas que passam 30 minutos escovando os dentes, 1 hora, que limpa a língua, um monte de substância química, que usa colher, então assim, é tudo agressão. A limpeza da boca é questão de bom senso. Então, a gente tem que cuidar, sim, dessa prevenção, mas com todo carinho. E segundo o que o profissional recomendar. Doutora Carine, e há estudos recentes sobre este assunto, né? O que tem sido estudado pelos cientistas, pelos profissionais da área relacionado ao câncer bucal? Por enquanto, não temos nada de novidade, né, que reverteria o processo a gente chama de fibrosamento das glândulas salivares. O que a gente usa, no caso, quando a gente tem câncer bucal, para se reduzir, vamos supor, a pessoa tem uma lesão extensa e ela, vamos supor que seja... não sei se você já viu, Jordana, tem um tipo de câncer que o sol incide no centro do nosso lábio. E a gente até vê na televisão alguns artistas que às vezes tomam muito sol fazendo atividade física e fica uma mancha branca no lábio. Aquilo lá é um tipo de uma lesão que pode evoluir também para um câncer mais sério. Então, tem lugares que se consegue fazer o que a gente chama de terapia fotodinâmica, ou seja, a inativação de células cancerosas, cancerígenas naquela região para se reduzir o tamanho da retirada. Vamos supor que eu tenho um câncer aqui, próximo, né, no meu lábio. Então, talvez, dependendo da fase da evolução do câncer, se faz a terapia fotodinâmica, né, que é usada uma substância junto com algum tipo de luz, LED ou laser, para se reduzir essas lesões e aí sim fazer o processo cirúrgico ou quimio e radioterápico. Estamos conversando com a cirurgiã dentista Carine Magalhães, presidente da Associação Brasileira de Halitose.
Doutora Karine, e para a gente encerrar, há algo que pode ser feito ainda pelo poder público com relação à atenção, né, voltada para esse tipo de câncer? O poder público tem falhado de alguma maneira? O que tem feito é suficiente? A primeira coisa que precisa de se ver é a questão do cirurgião dentista voltar ao atendimento. O cirurgião dentista é um profissional essencial, tá? No momento tá como se fosse um fechador, vou falar bem assim mesmo, um fechador de buracos que só tratasse de dentes. E a odontologia não se resume, não se restringe a isso. É por isso que o cirurgião dentista tem que voltar, porque enquanto ele não voltar, enquanto houver esse medo da população em buscar o tratamento preciso, a gente não consegue evitar maiores complicações. Isso custa muito mais para o sistema público de saúde. As campanhas informativas, elas acontecem durante todos os anos. O INCA faz o trabalho dele, não sei se quem está aí escutando a gente, se precisa, a informação, coloca lá no Google INCA, que você vai conhecer melhor sobre, não é só câncer de boca, são todos os tipos de câncer que você pode ter notícia lá. E as instituições, as escolas, as instituições de ensino, elas também estão atentas para isso. Então, eu acredito que a população bem informada, o sistema público ou o sistema privado trabalhando de forma equilibrada, nós temos resultados. Mas, para isso, é preciso que a população ajude também. Então, a questão do cigarro, como eu disse, ela já foi bem reduzida, eu percebo isso aqui no meu consultório, né? Já quando faço a anamnese, que é a entrevista com o meu paciente, poucos são as pessoas que fumam. Então, isso aí para a gente já é muito importante. A outra questão eu sou um trabalhador que estou na rua constantemente. Use protetor nos lábios. Tem protetor que é vendido na farmácia, fator de proteção solar. Então, isso já ajuda também. Então, assim, evite, para a população, evite o uso de produtos recomendados por não profissionais na internet e busque ajuda sempre que precisar. Tá certo, nós conversamos aqui agora com a doutora Karine Magalhães. Doutora Karine, muito obrigada pela sua participação aqui no Sagres em Tom Maior, pela sua colaboração conosco por esse bate-papo. Um grande abraço para você e o espaço está sempre aberto. Muito obrigada a todos vocês, estou à disposição sempre que precisarem. Muito obrigada a essa doutora Karine Magalhães, ela que é cirurgiã dentista e também presidente da Associação Brasileira de Halitose.